GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 69, capítulo 4, Perícias. Comprando perícias. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos fazer um episódio bem curtinho sobre comprar perícias. Para aprender ou aprimorar uma perícia, é preciso gastar pontos de personagem. Quando um jogador gasta pontos de uma perícia, isso indica que o personagem está recebendo treinamento para elevar o seu nível de habilidade na perícia até o ponto desejado. O aprendizado inicial de uma perícia é fácil, um pouco de treino leva longe. Já um aprendizado profundo custa mais caro. O custo em pontos de uma perícia depende de duas coisas: sua dificuldade e o nível de habilidade que se deseja alcançar. Nós vamos utilizar a tabela de custos das perícias para calcular o custo em pontos de uma perícia. Nessa tabela, que está no livro, na página 170, a primeira coluna mostra o nível de habilidade que você está tentando alcançar em relação ao atributo dominante. DX para as perícias baseadas em DX e Q para as perícias baseadas em IQ e assim por diante. Para um personagem com DX 12, por exemplo, o atributo -1 seria igual a DX -1 ou 11. O atributo +0 seria igual a DX ou igual a 12, e o atributo +1 seria igual a DX +1 ou 13. As 4 colunas seguintes mostram o custo em pontos para aprender perícias com diferentes graus de dificuldade: fácil, média, difícil e muito difícil, no nível desejado. Perícias mais difíceis exigem mais tempo e, portanto, custam mais pontos para aprender. Aqui nessa tabela nós vamos ver quando você está comprando as perícias, elas podem ser dos níveis de dificuldade fácil, médio, difícil ou muito difícil. E quando você compra com 1 ponto numa perícia fácil, você consegue o seu atributo +0, ou seja, vamos supor que essa seja uma perícia baseada em DX, e o seu DX seja 12. Você gastando 1 ponto, você consegue deixar essa perícia com nível de habilidade, ou NH, 12. Se for uma perícia média, você com esse mesmo 1 ponto, consegue deixar ela com NH 11. Se for uma perícia difícil, é o atributo -2, com NH 10. Se for uma muito difícil, é o atributo -3, com NH 9. Se você quiser aumentar para chegar no nível do seu DX, por exemplo, nesse caso, sendo uma perícia média, você precisaria gastar 2 pontos, uma perícia difícil 4 pontos, uma perícia muito difícil 8 pontos. O registro das perícias. Quando for registrar uma perícia com uma única especialização na paleta do personagem, seja obrigatório ou opcional, escreva o seguinte: nome da perícia, entre parênteses especialização. Por exemplo, artista, entre parênteses pintura. Se a perícia tiver outros classificadores, siga as instruções abaixo. Perícias tecnológicas. Indique o nível tecnológico após o nome da perícia e antes da especialização. Por exemplo, engenharia /NT8, entre parênteses civil. Perícias com especializações tanto obrigatórias como opcionais. Se uma perícia obriga o personagem a se especializar, mas também permite uma especialização opcional, anote a especialização obrigatória antes da opcional e separe as duas com uma vírgula. Por exemplo, artista, entre parênteses pintura, vírgula, óleo. Perícias que exigem 2 especializações. Algumas perícias exigem que o personagem escolha 2 especializações. Nesses casos, separe-as com uma barra. Por exemplo, geografia /NT7, entre parênteses física /política, fecha parênteses. Não existem limites, exceto a expectativa de vida do personagem para o aprendizado das perícias. No entanto, o valor máximo para a maioria das perícias encontra-se entre 20 e 30. São raros os problemas que representam um desafio para níveis mais altos do que esses. Aperfeiçoando as perícias. Existem 2 formas de aperfeiçoar uma perícia durante o jogo: gastar os pontos de bônus que o personagem recebe para se aventurar, ou dedicar o próprio tempo de jogo para estudar, o que concede pontos para adicionar ou aperfeiçoar as perícias que o personagem estiver estudando. Nos 2 casos, o custo para aperfeiçoar uma perícia é igual à diferença entre o custo do NH desejado e o custo do NH atual. Para maiores informações, nós vamos ver isso no capítulo 9. Mas só para adiantar, vamos supor que você tenha uma perícia no nível do seu atributo, uma perícia fácil no nível do seu atributo +1. Você gastou 2 pontos para isso. E aí, ao longo da campanha, você treinou bastante essa perícia. E você quer aumentar ela em 2 pontos. Ou seja, ela era +1, você quer que ela vá para um +3. Você olhando aqui, ela é uma perícia fácil. No nível de atributo +3, ela custaria 8 pontos. Só que você já gastou 2. Então você só teria que pagar a diferença de 6 pontos. Aumentos gratuitos no NH. Existe uma forma de aumentar gratuitamente o nível de habilidade de várias perícias ao mesmo tempo. Basta pagar os pontos necessários para aumentar o atributo do personagem. Quando você faz isso, todas as perícias baseadas naquele atributo têm seu nível de habilidade aumentado. Por exemplo, quando um jogador acrescenta
1 em sua DX, todas as perícias baseadas em DX também aumentam em 1. Além disso, futuros aumentos estarão baseados no novo valor de DX. O nível de habilidade de algumas perícias também é pré-definido pelo nível de habilidade de outras. Também nesses casos, quando o nível da perícia básica aumentaria, também aumenta o valor da perícia que tem como pré-definida. Nós vamos ver esses valores de perícias pré-definidas baseados em outras perícias no próximo episódio. Então esse foi um episódio muito curto, eu peço desculpas por ele estar tão curto, mas eu estou com a garganta muito ruim e não estou conseguindo falar muito, tá? A gente se vê no próximo episódio, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.